Sejam muito bem-vindos todos, gente. Assim, o papo hoje é sobre telas e saúde infantil. E para quem não me conhece, em breve estaremos aqui também com a doutora Jéssica Pim e doutora Liana Tito. Eu vou falar um pouco sobre mim. Meu nome é Anide Fontes, sou neurologista infantil e eu trabalho em Nova Friburgo, onde eu tenho meu consultório, minha clínica. Trabalho em Ipanema e vou passar a trabalhar também no Recreio dos Bandeirantes, tá? E fico muito feliz que essas lives ocorram, não é? Aconteçam, porque demanda trabalho, planejamento, horário das pessoas e é muita gratidão ter vocês aqui com a gente, tá? Isso é um assunto que gera, é uma das coisas que mais gera demanda. Há um tempo atrás, os pais, as pessoas, né, que cuidam dos seus filhos, netos, sobrinhos, antes falavam, não tem problema não ficar no telefone, doutora, ficar no tablet, pois então a gente hoje vai desmistificar, tá? Porque assim, não é que tenha ou não um problema. É questão que todos nós hoje abusamos de tela. Doutora Jéssica Pinha. Já entrei, já estou na área. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite todo mundo. Fala aí um pouco sobre a tua trajetória, o que tu trabalha, no que tu trabalha e onde tu trabalha, Jéssica. Eu sou a doutora Jéssica Pinha, eu sou pediatra, eu sou oncopediatra, mas atualmente eu sou professora da Faculdade Souza Marques, eu sou chefe da emergência do Quinta Dó, eu trabalho no Hospital Jesus, mas atualmente eu tenho focado bastante na assistência no consultório, mas na puericultura mesmo, né? Fazendo com que a gente tenha, na verdade, a promoção da saúde das crianças para que elas se tornem adultos mais saudáveis, né? Adultos que tenham saúde mental e saúde física. E é por isso hoje, né, que a gente escolheu a dedo esse tema maravilhoso que são as telas. Exato. E assim, aproveitar, porque muita gente deve pensar que tela, Jéssica, é problema de neurologista e problema de oftalmo. No passado, antes era, deve ser só problema para oftalmologista. Conta para mim qual a tua experiência, assim, qual a tua vivência ao longo desse tempo que você vem fazendo puericultura, que não é pouco tempo, e a evolução de tempo que as crianças têm usado telas. Você acha que cada vez mais precocemente, de fato, as crianças já chegam já no teu consultório utilizando? Qual a tua percepção? Não, as telas, na verdade, a gente entrou num caminho que a gente não tem mais como recuar, né? Essa eu acho que é a primeira geração que nasceu 100% dentro das telas. Exatamente. Já nasceram com telas, então a gente tem que aproveitar para usar essa tecnologia a nosso favor, né? Não tem jeito. Sim. E o que a gente vê é o contrário. O que me preocupa, na verdade, são vários tipos de comportamentos, né? Tanto a permissividade dos pais, a falta de critério, a falta de critério com o conteúdo, né? A limitação de tempo, dependendo da idade da criança. Isso é muito importante, a gente vai reforçar isso bastante hoje. O problema não é nem a tela, o problema é o uso irracional da tela e não usar a tecnologia a nosso favor. Exatamente, né? Porque a nível, você falou de idade, a nível amplamente debatido e discutido, não, doutora, mas ele tem 1 ano, mas ele só vê meia horinha de tela. Isso então, só vê esse desenho. Não é talvez esse desenho. E nós fomos uma geração que, óbvio, não tinha essa informação sobre tela como a gente tem hoje. Sim. Mas era aquilo. Sem dar pistas para ninguém ficar fazendo cálculo de idade de ninguém, né? Mas a gente não tinha um dispositivo móvel para andar com a gente. A gente tinha que sentar à frente de uma televisão. Ou seja, tinha uma exposição mais precoce, mas não era tão acessível como a coisa é hoje, né? E programados, né? Você via um capítulo da novela. Exato. No dia, você tinha que esperar até o dia seguinte, à noite, no mesmo horário. Agora não, agora é streaming. Você consegue ver uma série num dia só. Exato. O dia inteiro numa tela, né? Sim. E até os desenhos, né, Jéssica? Porque agora tem algumas plataformas que
É porque não adianta, tem que ser todo o conteúdo deveria ser assim. Por mais que, assim, eu adoro consumir série, né? Minha família, eu, mas adulto tem que ter suas responsabilidades. E mesmo adulto a gente busca controlar. Mas uma coisa que me chama atenção é o próprio desenho. Se tu para assistir, sei lá, vou chutar, vou falar aqui Peppa, entendeu? A criança ela pode consumir Peppa o dia todo, porque ela vai ver 1, 2, 10, 15, 140. Eu tive um paciente que num dia, eu não sei quanto tempo que dura o capítulozinho da Peppa, mas sem brincadeira, numa criança de 4 anos que assistiu durante 5 horas seguidas Peppa. E os pais não. Quando eles foram fazendo conta da parada, assim, que eu faço as pessoas contarem, doutora, eu acho que foram mais 5 horas. Olha que loucura! Vendo um desenho, não importa o conteúdo que seja, isso não é saudável, né? Não é saudável. E assim, uma coisa, não sei se você já percebeu, se você tem curiosidade, porque eu sou muito curiosa. Eu pergunto o que é visto e procuro ver um pouquinho daquilo. Cara, que conteúdo! Tem umas coisas do YouTube que eu falo, gente, como assim? Que não tem fala, que são personagens com uma forma estranha, sabe? Ou seja, nem se trabalha o neurônio espelho direito, porque como é que eu desenho cabeça, como é que eu desenho braço, como é que eu desenho olho, porque é tudo estranho e não fala. Você lembra daquele desenho do Snoopy? Bobobó, que eu odiava, tá? Diga-se. Bobobó, bobobó. Tem um desenho que fica. Eu falei, gente, que louco. Peraí, a Liana entrando aqui. Eu falei, gente, que loucura isso. E são horas de conteúdo pouco racional, pouco útil. Vamos lá, eu Se sou Liana, apresenta. sou médica. Vamos lá. Então, eu sou médico oftalmologista, atendo crianças e adultos, mas eu tenho um universo infantil muito maior. Sou muito feliz por poder lidar com esses pequenininhos. Sou médico do Hospital Jesus, no Hospital Pediátrico do Coração. E estou concluindo aí nos últimos suspiros do meu mestrado, onde eu estudo a relação entre os estrabismos e a dificuldade de aprendizagem. Na verdade, a velocidade de leitura, que aí a gente avalia isso se interfere na aprendizagem ou não. E sou uma mãe louca da tela, sabe? Então, desde que as crianças são muito pequenininhas, a tela eu acho que é um grande desafio, eu acho que é um grande desafio para todas nós, porque eu acho que ela ajuda a criança a ficar quietinha, e querendo ou não, de vez em quando, o silêncio a gente precisa. E aí, quando a gente entende que tem alguma coisa que deixa a criança quietinha, sem brigar, a gente acaba esquecendo que ela tá ali e nós começamos a perceber, nós começamos a nos enganar, achando que tem mais benefício do que malefício e ela deixa de ser uma prioridade. Eu acho que nossa maior dificuldade em relação àquela, já puxando um assunto, já entrando assim, né? Já entrando, já me apresentei, já comecei a falar. Mas o que eu observo enquanto mãe, enquanto médica, que tem uma escuta muito ativa em relação às crianças e às mães principalmente, é o nosso desafio de observar que ela tem realmente prejuízos muito grandes. Então, nós mães temos muita preocupação com o crescimento, muita preocupação com alimentação, muita preocupação com questão acadêmica. Existem algumas batalhas que culturalmente a gente fala, olha, essas batalhas aqui todo mundo vai batalhar. A tela não. A tela, as pessoas, mesmo entendendo que pode causar algum dano, o dano que ela vai causar, estando ele em curto, mas principalmente médio e longo prazo, é aquela coisa que ela permite. E principalmente porque ela facilita a nossa vida. O problema é que aquilo que facilita a nossa vida naquele momento agudo, cronicamente, ela é potencialmente devastadora para a infância e adolescência. Então é aquilo, é o cavalo de Troia, né? Que ela vem se apresentando como uma amiga, a gente vem colocando diversos motivos para usar, porque tem jogos educativos, porque a criança fica maravilhosa, porque eu vou usar só 5 minutos. 5 minutos de criança quietinha é o que, gente? Paz de espírito. Quem é que vai tirar da paz de espírito? Não vai tirar porque tem que trabalhar, porque a gente precisa trabalhar, porque tem gente que faz home office, porque tem mãe que não tem nenhuma rede de apoio, e aí deixa a criança um pouquinho mais quietinha. Então, ela é o presente perfeito,
só que ela vem embrulhado nesse cavalo de Troia, que certamente vai trazer infinitas batalhas que a gente vai ter que realizar ao longo da nossa vida e ao longo da vida daquela criança que está com aquele cérebro, e aí vocês podem falar muito melhor do que eu, com aquele cérebro em formação, com aquele comportamento, informação. E eu acho que é o nosso maior cuidado é observar o quão o cavalo de Troia a tela é. Sim. O fato importante dessa sua fala é, além de ser um cavalo de Troia, um presente, tipo o cavalo de Troia, se tornou, isso não é uma crítica, mas as pessoas têm que entender que eu não estou atacando, é acessível a muitas camadas sociais. Hoje, sim, qualquer pessoa, a pessoa que, poxa, tem uma pessoa que aluga, já vi, sem brincadeira, pessoas em situação de rua com o celular. Então, isso é uma coisa que, por isso, eu acho também que a gente ainda não pensou e a gente só agora está a colher os frutos. O seu mestrado, a sua dissertação, sua pesquisa teve a ver com a questão dela ou não? Não, não teve uma relação com as questões de tela. Não. Ela teve realmente sobre aprendizagem, na verdade, sobre velocidade de leitura. É aquilo, a gente acaba associando a velocidade de leitura à aprendizagem, mas a aprendizagem ela é multifatorial, então não necessariamente uma criança que tem atraso na velocidade de leitura, ela vai ter dificuldade de aprendizagem, porque existem outríssimas questões que nós podemos intervir para que isso não aconteça. Mas quando a gente olha uma criança com dificuldade de aprendizagem, é sempre interessante a gente observar não só a visão do ponto de vista de acuidade visual. Então, assim, aquela criança enxerga ou não enxerga, isso para a gente não é o suficiente para saber se isso está interferindo ou não, mas principalmente saber sobre função visual. Então, saber se o contraste daquela criança é interessante, se a estereopsia, que é a percepção de profundidade, se ela tem algum estrabismo que dificulta a amplitude de fusão, se algum estrabismo que dificulta ela juntar o olhinho e manter aquele olho com uma fusão perfeita para conseguir ler. Então, é interessante a gente ter essa percepção de que o olho, muito além de ter uma acuidade visual ou não, ou seja, colocar o óculos na criança ou não são às vezes suficiente para não ser um fator, ou não vou nem falar impeditivo, mas um fator que atrapalhe, que dificulte a leitura da criança. Então, assim, teve dificuldade de aprendizagem, além de toda a investigação, o oftalmo é fundamental para a gente olhar essa criança de forma mais universal, mais holística, né? Agora, aproveitando esse pergunta? Claro, amiga. Aquela informação, aqueles desenhos muito coloridos, isso atrapalha a visão? Aquele jogo de informações, aquelas misturas de luz, aquelas informações visuais o tempo todo. Isso é prejudicial para a criança? Amiga, eu acho que, do ponto de vista assim, de piorar a visão, eu não tenho estudos sobre, tá? Mas ela interfere no comportamento, porque ela deixa a criança agitada. Então, eu acho que mais do que a cor, é a cor junto com o movimento. E isso geralmente acontece ali. Vamos botar a criança para dormir 8 horas da noite, né? Aí tem som, aí tem música, aí tem cor. Aí, meu Deus do céu, não tem som que faça a criança dormir. Mas em relação à visão, essas várias cores, inicialmente, não é uma coisa que piore a visão da criança falando em tela, né? E o estrabismo? E tela muito... O estrabismo, sim. Nós já temos diversos relatos de crianças que estão fazendo esotropia, que é um estrabismo do estrabismo convergente, né? Então, a esotropia, o estrabismo convergente, o olho juntinho, da criança com tempo de tela prolongado. Isso já tem acontecido. Crianças que começaram, nunca tiveram nada de estrabismo, vão apresentar um estrabismo, às vezes, com 7 ou 8 anos de idade. E aí a gente vai observar as outras possibilidades de estrabismo, pedimos exames de imagem, investigamos alguma história de queda para poder relacionar com algum quadro neurológico. A criança não tem absolutamente nada, só tem um tempo de tela prolongado. E aí a gente vai observando se aquilo ali pode reverter, às vezes não. E aí tem indicação de cirurgia, um estrabismo que tem acontecido. A gente tem cada vez visto mais relatos de crianças estrábicas com estrabismo convergente a partir do tempo de tela prolongada. E nesse caso, Liana, por exemplo,
se a questão da exposição é cada vez mais precoce e mais prolongada, e entendendo que a visão sobre estrabismo, de uma forma geral, era outro, e agora a gente tem esse artifício que é comum em todas as casas. Muda o tempo assim de prescrever, por exemplo, um óculos, prescrever, por exemplo, exercício, prescrever, por exemplo, até cirurgia. Está se tornando também uma indicação cada vez mais precoce desse tipo de tratamento um pouco mais invasivo ou não? Repete o início, para mim cortou. Eu só consigo entender a partir do tratamento. Sim. Considerando que a exposição está cada vez mais precoce de tela, né? E um tempo mais prolongado, também o tratamento, a rapidez em fazer tratamentos mais invasivos, também parece que mudou. Hoje você está expondo entre as crianças a cirurgia para estrabismo mais rápido, está prescrevendo óculos, exercício também mais rápido. Isso tem realmente acontecido? Vamos lá, isso tem acontecido do ponto de vista de miopia. O que a gente observou? Nos últimos anos, nós começamos a ter um crescimento muito, muito grande dos casos de miopia. De crianças que chegam no consultório com 3, 4 anos de idade, com 3 graus de miopia, 4 graus de miopia, de adolescentes com 15 anos que não tem nenhuma história familiar com 5 graus de miopia. Então, nós temos observado que a gente fala de epidemia de miopia, que até 2050 nós teremos um aumento muito grande. E aí, a partir dessa percepção de tempo de tela prolongado e essa relação do tempo de tela com a progressão da miopia, vieram novos estudos trazendo óculos de controle de miopia, uma intensidade muito grande de nós, oftalmologistas, falando sobre a necessidade da criança brincar ao ar livre. Então, hoje em dia, brincar ao ar livre vem quase escrito na minha receita. Olha só, brincar ao ar livre é obrigatório, é dever de casa. Pois é, porque antes a gente não precisa pedir para a criança brincar. Você vai recomendar? Recomendo brincar ao ar livre 4 horas por dia. Então, o brincar ao ar livre se tornou uma recomendação e a gente já entende que isso evita a progressão. Óculos de controle de miopia, que nós temos já 3, 4 anos aí, 3 anos no mercado, em 6 anos de estudo de óculos, de lentes que têm essa capacidade de controlar a miopia entre 60% e 70%. E eu acho super interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes são informações que os pais de crianças míopes não têm. Então, já existe essa possibilidade para crianças acima de 5, 6 anos de idade. Nós temos agora um outro colírio que também tem que ser prescrito pelos médicos. Eles não são encontrados em todas as farmácias, que conseguem controlar a progressão da miopia em até 70% dos casos. É claro que é de acordo com a idade da criança, é claro que nós temos algumas condições que essa criança vai ter indicação ou que ela não vai ter indicação, mas é super importante a gente perceber como o nosso comportamento do oftalmopediatra ele mudou no sentido de como a gente vai intervir na miopia. Não existia isso há 10 anos atrás. Como é que vai intervir na miopia? E os pacientes são vistos agora, tendo história familiar, a cada 6 meses. A gente faz controle do tamanho do olho da criança, coisa que a gente não fazia há alguns anos atrás. A gente vai controlando o tamanho para saber se essa criança, em algum momento, a gente vai ter que entrar com algum tipo de uso de óculos de controle de miopia, lentes de controle de miopia, de algum colírio. Quer dizer, o nosso comportamento hoje em dia virou muito mais nesse sentido, não só de prevenção e de orientação, mas como também de conseguir ter esse controle. Então, virou invasivo? Não, invasivo não. Mas certamente uma preocupação evidente, qualquer congresso que se fala agora, o tema maior, as salas mais cheias são como controlar a miopia, porque tem sido efetivamente uma epidemia crescente. E assim, eu gosto sempre, né? E Jéssica também, de passar uma informação, passar uma dica, porque assim, miopia, a gente fala de miopia, mas muitas pessoas fazem. Você estava falando sobre. Peraí. Sobre a miopia, sobre o que a gente tem feito. Eu acho que cada vez mais abordado nos congressos. E eu tinha pedido para você explicar de forma prática, para os ficarem atentos. Eu acho que eu tenho que falar
falar com a doutora Nídia ou com a doutora Jéssica, para procurar a doutora Eliana, para procurar o doutor Rômel e ver se existe miopia. O que eles podem estar observando para se atentar e suspeitar? Vamos lá. O que eu acho importante? Vamos começar falando sobre quando a criança precisa ir ao oftalmologista, independente de sintomas. Eu acho que a gente pode começar daí, que eu acho que pode ser bacana. Entre o sexto mês de vida e o primeiro ano, deve acontecer a primeira consulta oftalmológica do bebê, exceto se for observado por vocês, nos pediatras maravilhosas, que teste do reflexo vermelho com o teste do olhinho alterado, um estrabismo que vocês estão percebendo que é muito fora do padrão. Então, se tiver alguma questão oftalmológica muito importante, independente da idade do bebê. Bebê saudável, sem questões oftalmológicas, entre o sexto mês de vida e o primeiro ano deve acontecer a primeira consulta oftalmológica. Essa consulta ela vai se repetir. Se o bebê for submetido a cada consulta pediátrica ao teste do olhinho, esse bebê pode voltar somente com 3 anos de idade. O que eu acabo recomendando, e aí não é uma recomendação da Sociedade de Oftalmopediatria, mas eu acho importante esse bebê voltar uma vez por ano, a partir do primeiro ano, que fica mais fácil de eu acompanhar essa criança. Isso não é uma recomendação formal, a recomendação formal foi essa primeira que eu falei, mas eu acho que é interessante para a gente poder ter mais de perto esse bebê. Se for um bebê com história de miopia, uma criança com história de miopia, o que é preconizado, história de miopia familiar, tá? Então, pais míopes, ou uma criança pré-míope, aquela criança que você observa alguns sinais, algum grau ali no início, que não é uma criança míope, mas que pode desenvolver, essa criança precisa ser vista a cada 6 meses. Maravilha. Agora, respondendo aquilo que você me perguntou, quais são os sinais, geralmente, que essa criança pode informar, ou às vezes ela não informa quando ela é muito jovem? Fechar o olhinho para poder enxergar. A criança que não está se desenvolvendo bem do ponto de vista de coordenação motora. 70% a 80% das informações que chegam ao nosso cérebro, elas acontecem pela visão. Então, uma criança que não enxerga bem, ela pode ser uma criança que não está se desenvolvendo bem do ponto de vista motor, coordenação grossa e fina. Né? Então, a gente às vezes pega, e aí vou colocar nem ela miopia, às vezes 10 graus de hipermetropia, e é uma criança que não está conseguindo colocar o chinelinho direito, ou então tentar engatinhando, porque ela não está enxergando. Então, qualquer alteração no desenvolvimento da criança chama atenção. Voltando a falar da miopia. Então, apertar os olhinhos, a criança que esbarra muito nos objetos, a criança que aproxima muito os objetos para conseguir enxergar, são sinais que podem deixar a gente mais atentos. Devemos esperar esse momento chegar? Não. Não devemos, porque pode ser que nada aconteça. E aí você vai pegar uma criança que às vezes está lá com 10, 11 anos de idade, com história de reprovação, porque não está enxergando, e ela não sabe que ela não está enxergando. Para ela, o mundo é embaçado daquele jeito. Então, qual é o principal, o que deve fazer a gente levar a criança ao oftalmologista? Consulta regular. Se não é pela consulta regular, ficar atento aos sinais. Mas ficar atento aos sinais é sempre uma condição difícil, porque criança se adapta. Criança, ela simula porque ela se adapta. Se adapta a qualquer coisa. E quando você vai ver que aquela criança com 2,5 graus de miopia, que você não está entendendo por que a criança não está lendo, por que a criança não está enxergando, por que aquela criança é agitada. Gente, exato. Se você não enxerga, como é que você vai prestar atenção no que o professor está falando? E criança é tão adaptável que hoje à tarde eu peguei aqui no consultório uma criança que ela já usava óculos com 4 anos de idade. Há 2 anos o óculos quebrou e ela voltou para fazer o exame hoje. A criança tinha 8 graus no olho e 7 no outro. Gente, que isso? 8 graus no olho, 7 graus no outro, andando, conversando, brincando, pulando. O nível de adaptação da criança é muito grande. E o que ela vai fazer é alterar desempenho escolar, desenvolvimento motor, desenvolvimento comportamental. Às vezes é a criança tímida, que é tímida porque não enxerga. Então, os sinais são esses, mas consultas regulares, eu acho que são o ponto mais importante que a gente tem que se atentar, porque crianças às vezes se adaptam de tal forma, elas são tão incríveis, que elas fazem isso com a gente. Exatamente. E aproveitando, assim, só para tirar uma dúvida, teve uma mãezinha aqui bem aflita, a Aline Silveira Tomás.
explicando que o Roger tem miopia e astigmatismo. Foi feito óculos, ele não usa o óculos por nada, e o médico que faz o acompanhamento falou que fez a parte dela enquanto mãe, se ele não quiser usar, e que ela deveria ficar tranquila. Aí ela questiona, ela deve se preocupar? Só tem essa... Só existe esse jeito, ó, ele não quer usar, sinto por ele, ou não. Vamos lá, eu acho que... Você já tem 2 anos, tem que ter maturidade de usar o óculos, né? Que comportamento mais imaturo da sua parte. Mais imaturo da sua parte. Você criança. O que eu acho? Vamos lá. Primeiro que vai depender da idade da criança, né? Então, sim, às vezes depende do grau. É um 0,25 de astigmatismo, a criança consegue enxergar, não tem sintoma. Tem que usar? Se foi prescrito pelo médico, tem que usar. Ponto. Um mito que eu acho importante a gente desfazer. Usar o óculos ou não esses óculos de controle de miopia, que são óculos específicos, tá? Não faz o grau. 14 anos. 14 anos. Então, vamos lá. Se ele tivesse até 7, 8 anos de idade, o uso desse óculos seria primordial para que ele tivesse o desenvolvimento da visão lá no cérebro, evitando a ambliopia. Por que que é importante? Então, a criança que tem 5 graus de hipermetropia, 8 graus de miopia, às vezes vai colocar o óculos lá com 10 anos de idade, o cérebro, o cérebro córtex visual, então a parte do cérebro que faz a gente enxergar, ele só desenvolve se a visão tiver nítida. Se não tiver visão nítida, ele vai ficar ambliopia, que vai ter o olho preguiçoso. Que depois desse tempo de desenvolvimento da visão, você pode botar o óculos que você quiser, que a criança vai... Em teoria, o desenvolvimento acontece até 7, 8 anos de idade, até 10 anos, com 14 ele já desenvolveu. Mas ele pode ter dor de cabeça, ele pode ter dificuldade para aprender, ele pode ser aquela criança que não está enxergando e não fica quieto. Então, isso realmente é uma preocupação, porque o óculos segue sendo importante para o desenvolvimento pedagógico da criança. A criança que enxerga melhor, aprende melhor. Ela não tem que ficar brigando com a visão, entendeu? Agora, se for uma questão de... doutor, o grau da miopia ela vai aumentar por questões familiares, então questões hereditárias e tempo prolongado de tela. E o astigmatismo, questões familiares, então a questão hereditária e coçar o olho. O uso de óculos não vai fazer evitar essa progressão, a menos que sejam aquelas lentes específicas que nós conversamos no início, tá? Agora, para o desenvolvimento pedagógico, para o comportamento, para outras questões, não é se ele quiser, vamos fazer nossos combinados? É importante que isso aconteça. E se a gente estiver falando de um grau mais alto, com crianças menores, aí não tem condição, gente. Dá um jeito, conversa. Do cérebro. Liana. Voltei. Tá meio... Tá pixelado. Tá pixelado. Então, eu estava falando, depois de 10 anos, é porque tem que usar o óculos para desenvolvimento pedagógico e comportamental da criança. Mas isso não vai fazer aumentar ou diminuir. O que faz aumentar ou diminuir o astigmatismo é coceira, e além da questão hereditária, e a miopia é o tempo de tela prolongado, além também da questão hereditária. Agora, se for uma criança com um grau alto, antes de 10 anos de idade, aquele óculos está servindo para desenvolver o córtex visual, o cérebro da criança. Porque dependendo do grau, aquela criança, dependendo do grau, tá? Graus mais altos, graus muito diferentes de um olho para outro, aquilo ali pode levar a uma ambliopia. Então, é fundamental que essa criança use o óculos. Entendi. E aproveitando agora a doutora Jéssica Pinha. Doutora Liana está explicando aí todo esse lado. Eu tô só aqui, absorvendo tudo que eu posso dela. Vai absorver. Agora eu vou saber de vocês. Agora os próximos dias. Qual a tua vivência também em relação a fazer aquilo que é o correto? Você, caramba, eu sigo bem o protocolo, eu sei como é que é o acompanhamento. Você, enquanto pediatra e uma excelente pediatra preocupada com tudo, que você tem essa visão magnânima, você encontra dificuldades de achar profissionais que entendam isso que a Liana está descrevendo?
Assim, Ai, com certeza. muita. Você já Muita ouviu, por dificuldade. exemplo, é muito bebê, Ai, tadinho, dá pena, né? Vai ter que usar tão isso. novinho. Tadinho. Gente, tadinho por quê? Gente, que loucura. Precisa. Pelo amor de Deus, né? O certo é o certo, né? O Exatamente. certo E é o você, certo. na sua prática clínica, isso que a Liana falou, por exemplo, pegar talvez uma criança um pouquinho mais velha, mas um pouquinho mais velha não. Vamos colocar uma criança em idade pré-escolar, tá? Que houve um salto no desenvolvimento dessa criança. Quando ela é avaliada por um oftalmologista, quando ela realmente faz uma orientação adequada, você percebe Eu isso? tenho um exemplo na minha casa, um exemplo clássico. Exemplo clássico, meu irmão, ele era uma criança super agitada, que levava a queixa das professoras, ele corria, batia a cabeça na parede. Ele foi no neurologista quando era criança, que falou que ele tinha TDAH. Olha só. E aí, de repente, minha mãe falou: não, não é possível, não é possível. Ele escrevia com a linha torta para baixo. E aí, a gente levou ele no Hospital Jesus, há 30 e poucos anos atrás. E aí, meu irmão tinha acho que 8 graus de miopia, mais astigmatismo. E aí, quando ele colocou óculos, ele se tornou outra criança. Ele viu o mundo. Ele viu o mundo. Tanto é que a primeira frase que ele falou assim: mãe, minha mãe até chora contando essa história. Eu tô te vendo. Gente. Mãe, é uma árvore, olha a árvore. Aí começou se sentindo super-homem. Aí ele Que achava que era super-homem depois disso, entendeu? Eu queria até voar. Que loucura. E assim, a gente entrou nesse mérito da acuidade visual, né, Liana? E me conta uma coisa que também eu vou perguntar para a Jéssica, se a Jéssica já vivenciou isso na prática também. É algo que não existia antes, que por conta de trabalhadores, né, pessoas que trabalham com computador, expostos muito tempo ao computador, e que eu já ouvi alguns colegas falando, algumas crianças, na verdade, faz, a doutora tá fazendo um colíriozinho porque foi no oftalmo e o olhinho tá seco. A ressecada. Eu mesma passo esse colírio, Liana, você me desculpa. De vez em quando eu passo lubrificante para ajudar as crianças a continuarem nas telas. Tá tudo certo, amiga. Você faz, eu confio, pelo amor de Deus. Você faz, tá falado. É melhor. Liana, Vocês explica. sabiam, meninas, que 96% dos adolescentes usam tela? Com certeza. Me choca. 96% dos adolescentes usam tela. Eu acho. Mais de 90% ficam mais de 9 horas na tela por dia. Eu acredito. Eu acho que os 4% devem, sei lá, morar igual o sítio que a gente aluga, que não tem internet quase. Ó, vou só entender, vou só jogar uma dúvida que eu me pergunto todo dia. Se essa criança está 9 horas por dia, e se a infância e adolescência, na minha opinião, é treino para a vida adulta, como é que a gente está oportunizando esse desenvolvimento para que essa criança mais para frente, na vida adulta, ela mantenha relações? Não existe treino de vida. Não existe online, Liana. É tudo online. E não, eu digo mais, uma coisa que, além da visão, obviamente, né? Do comprometimento neurológico, de ansiedade, desses distúrbios todos que as crianças têm, a cada 2 minutos, olha só, eu tava lendo sobre isso para poder falar na live. Um pedófilo acha uma criança dessas nas redes sociais, porque as famílias não vigiam, você tem que vigiar o conteúdo do seu filho. Olha, inclusive na adolescência, sim. tá? Até 2 anos, tela 0 é 0. Sim. É 0. E isso se chama phishing. Tem o sexting, tem o grooming, né? Porque o que acontece? Teve alguém até que antes da live cair que comentou: poxa, eu vi umas coisinhas que pareciam de criança porque era coloridinho, mas tinha uma coisa subentendida por trás. E isso é muito comum mesmo, entendeu? Questões muito sexualizadas. Teve uma situação que eu vi que me causou muito desconforto. Uma criança jogando online e aparecendo lá as carinhas, né, as fotinhos. E
foi comentado para mim, não, tá jogando com um coleguinha. O coleguinha era um homem. Então, faço a pergunta, era um homem adulto, porque gosta? A gente gosta mesmo, é adulto, mas gosta de jogar esses jogos online. Ou, na verdade, era, por exemplo, uma situação como essa que você descreveu. Alguém fazendo grooming, alguém cultivando um relacionamento, né? Aliciando uma criança que não tem discernimento dos perigos daquilo que ela está ali sendo exposta. Então, são é verdade. Muito grave. E vocês comentaram sobre essa questão de como a gente está preparando ou despreparando, né? Isso já não é mais um achismo, né? Hoje é químico isso. Essa tendência em isolamento social, essa redução de volume do sistema límbico, isso é fato. Foi feito em país rico, né? Pega aquela máquina bonitona de ressonância, tira foto, brilho, tudo. Está reduzindo o volume de uma coisa que é nova na evolução humana, em termos de cérebro, do sistema nervoso central, e que deveria estar crescendo. Talvez a gente para se tornar um X-Men, né? Remake. Não, a gente está evoluindo. A gente está evoluindo. Por isso que está ficando sem postura por conta das telas, né? Então, com a cervical para baixo. Míope. Ou seja, daqui a pouco a gente vai ficar estranho, porque ninguém vai mais se relacionar com ninguém. É tudo virtual, é tudo pela tela, é tudo instantâneo, é tudo imediato. Também que a tela traz pra gente, né? Esse imediatismo. Exato. E se você olha para a tela, você nem sabe hoje mais se aquilo ali não é realidade virtual, aquela pessoa que está falando. Então você não olha nem para a face da pessoa para entender sensações humanas. Isso é uma preocupação hoje tão real, todo mundo fala, aumentou muito o autismo, né? Aumentou muito o transtorno, vamos botar transtornos de desenvolvimento, mas há de se considerar que aumentou muito o autismo, né? Eu não estou falando que tela causa autismo, ponto. Mas eu não sei quais serão os desdobramentos do futuro, inclusive em relação a isso. Porque a gente está mexendo na química e na estrutura de volume de coisas que estão aqui nesse computador, que é um computador. Só porque a gente está sobrecarregando. Então, sim, a gente está se isolando socialmente. Todo mundo botou culpa no Covid. Covid, droga! É uma droga. Mas a gente também está vivendo um isolamento com ou sem Covid e a gente está caminhando para o pior. Outro ponto muito importante também que vocês comentaram é independência. Cara, eu não estou falando que todo mundo tem que ir para a rua a brigar, mas eu também, a gente está vendo umas posturas tão introspectivas, tão internalizantes, né? Ou seja, a pessoa ela guerreia, ela não usa sua cara, não usa sua postura, mas ela guerreia online. Quando ela tem que se posicionar minimamente na vida ali, né? Na vida real, ela não consegue. Não consegue. É muito. E a gente está criando, sim, eu acho que é legal a gente ver esse lado das gerações mais jovens, uma sensibilidade que gerações outras não tiveram, mas tem esse outro lado que eu não sei como é que vai ser o desenvolvimento, esse desenvolvimento socioemocional que vocês falaram. E a gente precisa dele, né? Porque a gente tem que brigar também, tem que saber como brigar. Eu acho que... Sim, eu acho que o que falta é o equilíbrio, né? Então, eu acho que respeitar as orientações que a Sociedade de Pediatria fala agora de forma muito ampla quanto o tempo de tela, eu acho que é uma solução. Eu acho que uma solução maior ainda, e eu acho que a gente, enquanto profissional de saúde, tem essa necessidade, não é só falar para os pais assim, para os pais responsáveis, cuidadores, não pode, tá? Não pode, é muito difícil. Não pode, é difícil para os pais entenderem, é difícil para a criança aceitar. Eu geralmente falo assim, tem como colocar numa aula extracurricular? A gente precisa também trazer soluções, porque dizer o não é muito simples a gente, enquanto médico, do lado de cá. Com certeza. Longe de mim tentar entrar na casa de alguém, mas eu acho que faz parte da gente, do nosso lugar social de médico, falar, então, e se ele fizesse tal dia, tal dia, tal dia, quais são as atividades físicas que tem perto da sua casa? Quais são as extracurriculares? Já pensou num curso de pintura? Eu acho que dar opções também é bastante relevante e eu acho, sim, que merece uma atenção de 10 minutos, 15 minutos, sei lá, o quanto tempo da consulta, da gente fazendo isso aqui que a gente está fazendo, que é prevenção à saúde, fundamental. Eu vou puxar rapidinho só uma pergunta que eu fiz aqui, porque
pessoa, daqui a pouco, vai ter que se despedir. Mas é muito rápido. Mamãe perguntou se os efeitos da tela, eles são reversíveis. Quando a gente fala de tela causando miopia, que a gente sabe que a tela provoca progressão de miopia, isso já é um fato. Estudos já estão comprovando, isso não tem nenhuma dúvida mais. Além de questões hereditárias, tem os fatores ambientais, e a tela entra nesse fator ambiental de forma muito forte. A miopia não vai reverter, tá? A menos que seja com cirurgia, com adulto, já não mais a criança, mas com adulto, mas cirúrgico. Então, cirurgia miopia não se reverte, a gente controla a progressão. Agora, se forem fatores como ressecamento ocular, o olho cansado, tem gente que fala do olho que dói, a dor de cabeça, isso a gente consegue reverter. Colírios, lubrificantes, reduzir o tempo de tela, respeitar o famoso tempo de tela. Até 2 anos de idade, 0 tela. De 2 a 5 anos de idade, 1 horinha de tela. Acima de 5 anos, até 2 horas de tela, sempre sob supervisão. Vale a pena a gente falar para os pais que existem aplicativos que controlam o tempo de tela da criança. Joga lá na plataforma de busca, não vou falar mais nada aqui para a gente não cair de novo. Lá na plataforma de busca, aplicativos de controle de tela. São possibilidades importantes. Então, sobre olho e visão, é reversível, dependendo da miopia não vai reverter, mas a gente consegue controlar. E a síndrome da tela, da síndrome dos olhos do computador, síndrome de visão do computador, que é o olho cansado, ressecamento, dor de cabeça, a gente consegue resolver. Criança se resolve tirando da tela, gente. Eu tô falando isso para adulto, porque adulto a gente não tem como fazer, que a gente trabalha na tela. Ou então para aquela criança que já tá ali, a criança adolescente está no pré-vestibular, fazendo tudo online, que às vezes também existem escolas que têm essa demanda, tá? Se for e assim, sendo pedagógico ou não, esse tempo de tela que a gente está falando, ele conta. Não é assim, mas isso é pedagógico, agora falta diversão. Não. Se a gente está falando sobre miopia, tudo vai contar, tá? E o que eu vou fazer? Aí todo o restante da brincadeira vai ter que ser fora de casa, ao ar livre de preferência. Mas vamos lá, a cada 20 minutos de tempo de tela, 20 segundos olhando para o horizonte. Não pode sair daqui do computador e ir para o celular. É 20 segundos olhando para o horizonte. Para dar um tempo do olho descansar, da musculatura de dentro do olho efetivamente descansar. Conversar com o médico oftalmologista qual vai ser o colírio lubrificante que você vai comprar. Conversar com o médico pediatra que cuida do adolescente qual o colírio lubrificante que ele pode usar. Não dá realmente para a gente manter crianças que estão cansadas no final do dia, que estão exaustas por causa do tempo de tela. Então, é uma saída fazer essas pausas regulares, que a gente chama do 20-20-20. Então, a cada 20 minutos, pausa 20 segundos. Pelo menos ali a cada meia hora, pausar 20 segundos. E lembrando que a miopia não vai ser reversível. E, pelo contrário, ela vai progredir se continuar na tela. E isso é um fato. Vou ficar aqui ouvindo mais um pouquinho. Não, ótimo. E assim, é o que a Jéssica falou, que ela até brincou. Desculpa se eu atropelo, se eu faço errado. A questão do colírio, né? Porque você falou de olho seco. Às vezes a criança vai relatar uma sensação de sujeira, né? Ela pode se queixar a longo prazo. Começa a coçar o olho, né? Fica coçando o olho, incomodado. Exatamente. Né? A primeira piscando muito o olho, como a Liana mesmo está falando, né? Exatamente. Então, assim, aquela criança que pisca o olho mais vezes. Então, a gente tem que se atentar mesmo, até para tirar dúvida com a doutora Jéssica, com a doutora Liana, comigo, né? Porque isso vai continuar fazendo parte do objetivo hoje aqui. Não é falar, olha, isso aqui é vilão. Isso não é vilão para ninguém. Isso aqui traz benefícios, mas também traz riscos, como qualquer outra coisa. Eu acho que a Liana falou... Sim. Eu falo muito, eu tô atropelando, né? Eu tô atropelando. Eu acho que a Liana falou muito brilhantemente que a gente não tá aqui para julgar ninguém, mas a gente, no lugar de adultos, né? A gente tem que aprender que a gente tem uma responsabilidade absurda na formação daquele indivíduo. Então, gente, eu sinto muito. Assim, eu sei que tá todo mundo exausto, cansado. Eu também tô, vocês também estão. Eu tive 1000 trabalhos, cansada, aquela criança irritada. Mas o que a gente puder fazer para diminuir o tempo, eu acho que é válido. Porque eu sei que a miopia é irreversível, mas eu não sei se os danos neurológicos são irreversíveis, entendeu?
Essa também é uma preocupação, porque a gente está caminhando para conhecer esses impactos, né? Porque, vamos pensar, é muito difícil estudar sobre esse assunto. Porque é aquilo, ó, se você estuda sobre esse assunto, tirando, acredite, vai existir uma abstinência. E abstinência é real mesmo, não é só, às vezes, ataque de fúria, de raiva, porque está fazendo birra. É abstinência. Não é à toa que a nossa riqueza de diagnósticos mentais está só aumentando. A gente tem sobre jogos. Gente, a gente tem transtorno de vício em jogos eletrônicos. Olha onde a gente chegou. Que loucura. Porque para o nosso cérebro, o papo é o mesmo. Isso aqui é legal? Isso é prazeroso? Bota de novo. Só que primeiro bota de novo 1 hora. Assiste de novo 1 hora. Daqui a pouco é 10 horas e tá pedindo 20, 30. Não é à toa que teve uma mãe que pontuou, uma pessoa que pontuou aqui antes sobre ataque de fúria. Meu amor, ataque de fúria pode já ser um sinal de dependência química no cérebro. Porque rola dopamina nessa história. Então a gente não está julgando, mas como foi no passado, eu não sou também tão idosa dessa época, né? Mas tinha a história do cigarrinho, né? Todo mundo porque era comum, não era? Era muito, muito comum as pessoas fumarem. E viram que, peraí, fumar não é tão bonzinho assim. Eu acho que as pessoas vão continuar, mas tem que saber do risco. Hoje a gente sabe muito bem do risco. Como foi o álcool e como serão outras situações. Hoje a gente está falando sobre isso. E aproveitando mais uma vez o ensejo. Uma coisa que vocês falaram sobre o tempo de tela. E eu acho que é muito interessante explicar aqui. Até 2 anos, vocês falaram que não pode, certo? É o preconizado, galera. É o preconizado. E, inclusive, o preconizado não pode nem diretamente. Que parada é essa? Como eu ficava também, às vezes, quando eu era criança, né? Papai e a mamãe estão assistindo a TV lá, vendo o Fantástico, porque eu tinha pavor da abertura do Fantástico, aquela mulher saindo da água. E eu, às vezes, estava lá e dava uma olhada, às vezes estava lá. Não pode também. Então, assim, isso são preconizações, né? Mas essas preconizações, elas não vêm do nada, elas vêm de estudos. E todo mundo, em todas as famílias, nós temos crianças e adolescentes. Eu não sou mãe, mas eu tenho um sobrinho, né? Sim. E eu vejo que ele, como muitos outros, ele abusa de tela. Porque todos os outros abusam de tela. Então, é uma jornada, acho que, profissional e pessoal para todos nós, né? Porque a gente se importa também com os nossos pacientes e de coração mesmo. Porque a gente se importa também com o futuro. E a gente se importa. Vocês se importam com os filhos de vocês, eu me importo com os filhos de vocês. E tudo isso é entrelaçado. E, Liana, aproveitando mais um pouquinho, que daqui a pouco você já vai ter que sair. Do ponto de vista, assim, por exemplo, o que você tem vivenciado no consultório, a sua visão em relação à agitação? Você tem notado, a partir de uma certa idade, cara, essas crianças estão ficando muito agitadas. Assim, um pensamento mesmo. E vale também para a Jéssica. Vocês têm sentido essa impressão ou não? Total. Tem muito sentido das crianças terem essa relação do vou falar mais. E, gente, a criança num ambiente, para ela, naquele momento, se parece inseguro, que é o consultório médico, o consultório oftalmológico, de momento ela fala assim, isso tá esquisito. É a criança que agita, pode ser por uma agitação que ela já tenha do comportamento, e aí num agitamento, num outro tipo de agitação, ou a criança só está insegura, está irritada, e imediatamente os pais fazem assim, ó, tela, e a criança sossega. Então eu tenho visto essas duas coisas, mais crianças agitadas, muito mais, porque elas não conseguem ficar paradas sem nenhuma distração, mas falando, criança e agitação, criança e agitação no sentido de bagunça, de criança. Ela, num lugar estranho, pode ser que ela fique mais agitada ainda. Mas eu tenho visto com muita frequência a primeira forma dos pais reduzirem essa agitação na hora, assim, não existe uma conversa, um colinho, sei lá, gente, perde a paciência se quiser na minha frente que eu não vou fazer nada. Não dá tela não, porque a gente desumaniza, a gente tira o que é comportamento, ela para de aprender que a agitação não é um lugar legal para estar. Ela para de perceber que os pais não estão confortáveis com aquilo,
ela perde qualquer noção do que é a relação da agitação dela. Ela não tem uma resposta humana, ela tem uma outra resposta de tela. E nesse momento ela perde a oportunidade de entender de como se relaciona entre humanos esse comportamento dela. Então eu tenho visto sim crianças mais agitadas e eu tenho visto sim pais que não conseguem mais lidar com a agitação com uma forma que não é a partir da tela, e a criança, mais de uma forma de feedback mais positiva ainda, ela entende que o único lugar onde ela consegue se aquietar é através da tela. Meus amores, eu vou precisar sair com uma dor no coração que vocês não fazem ideia. Live sensacional. Vocês são meus amores de vida, médicas que eu admiro pra caramba. Obrigada pelo convite, Rani. Meu amor, Jéssica, a gente se vê. Até amanhã, a gente vê essa semana ainda. Depois a gente vai te fazer uma proposta. Irrecusável. Irrecusável, se prepara. Mas eu acho que de tudo que eu falei aqui, o que eu quero, a Jéssica linda, o que eu queria trazer é: vamos pensar de forma coletiva, quais são nossas possibilidades entre tela e criança. Coletivo, tá? Que eu acho que muitas cabeças, uma comunidade ajuda a criar uma criança, ajuda a criar ideias muito melhor do que de forma isolada. Isso aí, meu amor. Muito obrigada. O Espaço Vida é maravilhoso, eu quero, mas eu vou fazer propaganda que eu tô no Grupo Ife Medicina, gente. Grupo Ife Medicina. Amor. Beijo, tchau, tchau. Galera que tá na live, obrigada aí pela oportunidade de a gente conseguir compartilhar. E as meninas maravilhosas continuam, gente. Um beijo. Tchau, meu amor. Só para complementar, eu acho que, complementando o que a Ariana falou, eu acho que a gente não pode tirar do filho a capacidade que ele tem de amadurecimento. Sim. E quando você faz com que ele perca a capacidade de ficar chateado porque está frustrado, no imediatismo, dando uma tela, né? Ali, ele vai se tornar um adulto imaturo. Com certeza. E isso, como a Ariana falou, prejudica o coletivo, prejudica toda uma sociedade. A gente tem um bando de adultos que se comportam como crianças, de uma forma completamente imatura. A criança tem que entender que ela tem que estar no consultório, que ela tem que parar, que ela não pode tudo o tempo todo, né? Com certeza. E eu acho que isso é um grande, assim, pulo do gato na educação do filho, na educação do indivíduo. Claro, isso é para... Eu entendo que isso é... Hoje, a gente está falando sobre esse assunto de telas, mas eu percebo que é para tudo, né, Jéssica? É para um brinquedo que foi jogado no chão. A gente tem essa fase mesmo de pegar, a gente não controla a nossa impulsividade, isso faz parte do desenvolvimento. Mas quando você não sabe, enquanto adulto, lidar com essa situação se torna parte de uma comunicação. Aí não fica legal, né? Aí vem o quê? Aí vem os questionamentos neurológicos. Caramba, quanto TDAH, quanto... Eu realmente questiono, não clinicamente, mas em termos de causa, né? Aumentou, ponto. Faz parte ali dos critérios. Mas questão do TEA, do TDAH, será que isso daí realmente não tem um fator magnânimo para justificar o desenvolvimento, o aumento na prevalência dessas situações? Porque eu vejo até pelas crianças que a gente às vezes conversa, algumas dúvidas que você também tira. E o que eu tenho visto, crianças cada vez mais novas e num processo assim, de uma agitação, não é uma crítica não, tá, gente? Mas porque a gente olha agitado, faz parte também, querer se mover, pular, correr, faz parte. Mas você vê uma agitação psicomotora a ponto da criança não conseguir brincar com as coisas. Você tem visto isso? Eu estava falando de andar na ponta dos pés. Ele falou que não consegue comprovar isso. O Romeu é ortopedista pediátrico. Sim. Mas uma criança que excessivamente é exposta à tela tem mais tendência a andar na ponta dos pés. A gente vê que isso reflete no comportamento no geral. Alterações de sono. Quantas crianças estão dormindo mal? Muitas. Muitas. E aí para o crescimento, aí você perde o circadiano, você perde o eixo, né? Hipotálamo, hipófise, você perde ciclos, né?
Você puberdade, perde um monte. precoce, tanta coisa que É, acontece. é muita loucura. Essa coisa do sono também é uma demanda que chega bebê, Jéssica, dormindo a nível assim de plantão médico. É. E bebês que notoriamente, por conta da rotina, você percebeu ali que tem uma exposição exagerada em relação ao dispositivo, sim. E o que a gente sabe, fato, como você descreveu, a tela, a luz, a informação, essa luz azul que entra, ela vai lá nesse eixo que você falou e não vou produzir melatonina não, que é um troço que, legal, vende na farmácia, mas não é melhor a gente ter o nosso produzindo, bonito, funcionando bem? É muito melhor. E dormir mal, Jéssica, é outro gancho que eu queria muito te perguntar sobre isso. Você falou, e obesidade? O que você tem visto assim ou sobrepeso? Você tem visto também? Promove o sedentarismo, você fica parado. Quantas Exato. crianças, antes, né, as crianças brincavam nas ruas, nos condomínios, agora as crianças ficam jogando videogame juntas. Cada uma joga na sua casa, entendeu? Exatamente. Até aí se perguntou, Anny, qual a idade correta para você ter esse celular com monitorização, né? Então, o ideal é na adolescência. A partir dos 12 anos de idade, uma indicação mais segura, tá? No entanto, né, o que seria o correto? O celular seria para você se comunicar. Mas a gente já está numa outra fase. A gente já tem computadores móveis, né? E, por um lado, o grande desafio da adolescência, porque isso já é na adolescência, é você controlar os impulsos. A nossa curiosidade sexual, ela tá em franca formação. A gente também tem o lado da gente querer fazer parte do grupo, né? Querer fazer parte de um lados, como a Jéssica falou, né? Que é a questão do sexting, que é você trocar mensagens, duvido se tu mandar para essa garota aí ou para esse garoto uma foto de não sei o quê. Duvido você escrever que você quer isso ou aquilo, porque isso faz parte da adolescência. Então, assim, quimicamente falando, emocionalmente falando, ok, a partir da adolescência, mas manter o cuidado e um cuidado redobrado. Tendo aqueles controles parentais, né, Jess, que a Diana falou, porque é difícil. Não tem jeito. Adolescente ele vai omitir, faz parte também do desenvolvimento. Faz parte até do amadurecimento dele, né? Do comportamento. Exatamente. Isso vai fazer parte. Mas aí cabe a nós, tá ali gerenciando e olhando bem de perto o que está acontecendo. Entendeu? Porque o celular. Em um segundo a gente perde o adolescente. Eu sou mãe de 2 adolescentes, né? Exatamente. Tem que ficar de olho. Não é ficar igual um general, mas fazer com que elas entendam que tem alguma coisa estranha ali. Exatamente. Né? Outra pergunta aqui. Se é normal a criança ficar pulando assistindo TV. Então, vamos lá. Existe uma fase também em que o cérebro da criança é mais hiperexcitável, ou seja, é mais fácil de... Ela precisa se movimentar mais, principalmente até o início da idade ali pré-escolar, que seria 3, 4 anos de idade. Tanto que a gente vê que são crianças que tendem a... Ela não vai ficar paradinha, igual um lordzinho, uma princesinha, fazendo uma coisa. Ela vai preferir, vai fazer um negocinho, o tempo de atenção é curto, corre, pula, sobe, depois faz um negocinho. Só o que acontece? Eu falei, a gente estava conversando sobre dopamina, né? A tela, naturalmente, pelo mecanismo físico, né, dessa luzinha azul que o nosso olho não vê, ela vai lá no centro de recompensa do nosso cérebro e acaba aumentando, hiperestimulando uma parte que é a parte pré-frontal, que é muito importante, né, Jéssica? Ela tem que funcionar, porque a gente tem que ser adulto funcional, mas ela sozinha dando conta do recado, a gente fica mais agitado, a gente fica sem foco, fica igual um beija-flor, né? Então, nesse contexto, isso não é a gente usa uma palavra estranha, sinal patognomônico, ou seja, isso não é sinônimo de transtorno XYZ. Tem que observar o desenvolvimento. Mas é em decorrência
desse aumento dessas substâncias nessa areazinha frontal do cérebro, entendeu? Então, assim, olha aí mais uma coisa. Poxa, o cérebro do meu filho ou da minha filha tá um pouquinho mais sobrecarregado do que deveria. Isso é um sinal de um pouco de sobrecarga. Então, nesse momento, você já sabe que você tem que diminuir esse tempo aí de tela, brincar mais com a criança, levar a criança para fazer atividades em ar livre, como foi discutido aqui, porque só vai vir a trazer ganhos, tá? E eu reforço que a gente é o adulto da relação, né? Quando você tem uma criança, é a gente que é o responsável. Né? Exatamente. Sou eu que tenho que colocar o limite. Ah, mas ele não quer. Gente, a criança não tem o discernimento de entender. Ela quer sentir ali o imediato. Ela nunca Sim, vai sim. parar. Você dá um sorvete para a criança, ela nunca vai querer parar de tomar um sorvete. Com a Exato. tela é a mesma coisa. Quem tem que dar o limite são os pais. Também não é com violência, gritando, mas exercendo, né, assim, o seu ser adulto, a sua maturidade. É para isso que a gente foi preparado durante todo esse tempo. Eu Pelo tenho menos a gente. pais aqui que tem a idade dos filhos, normalmente. Gente, para aí, o adulto da relação é você. Para um pouquinho, vamos tirar a tela, conversa. Vamos trocar, desfoca, filho, filha. Para de ver esse desenho, vem conversar com o papai, vamos dançar uma música, vamos jogar um jogo, vamos fazer alguma outra coisa, desenhar. Sim. O que a gente tem a nosso favor, né? As crianças desenham quando vão na sua consulta? Desenham, desenham a parede. Porque uma coisa que eu vejo, assim, tá uma dificuldade para desenhar. Eu tô vendo criança com 4 anos só fazendo rabisco, cara. Só Porque rabisco. perde o fino, perde, porque é tudo só encostar em touch. Ah, e Nossa, assim, como inteligente, liga aqui, aqui não. Deixa ele pegar uma massinha, um olha, giz de cera. Né? que Deixa a criança ser fofura. criança, gente. E, e, É e isso. ninguém, talvez as pessoas não saibam, mas essa parada de a gente começa desenhando, que o teu nome bonito é Garatuja, rabisco, Sim. só que depois desenha a bola, né, Jéssica? É, Por que você que a gente começa rebuscando o movimento, né? exatamente Então você começa. Daqui a pouco você para faz trabalhar? bolinha. Isso mostra que você está ganhando mais motor fino e mostra que o teu cérebro está começando a preparar para, opa, peraí, isso aqui é uma cabeça. Aí ele desenha uma bola com 2 olhinhos nas pernas estranhas. Começa a Aí ele dimensionar, né? Você começa a ter percepção, você aumenta, você vai amadurecendo tudo. Seus e cinco o desenho sentidos. exatamente eu tô desenvolvendo. E se a gente está vendo meio cada vez mais as crianças desenhando menos ou abaixo do seu esperado, a gente tem que começar realmente a pensar o que está acontecendo. E tem uma pessoa que perguntou se eu tirando tela, uma parte você vai responder, a outra parte eu vou responder, tá, Jéssica? Entendendo que a criança não dorme mesmo com nada, assim, nada relacionado a telas. Isso pode ser um problema do sono? Jéssica, o que você costuma falar sobre rotina do sono com as pessoas? Acho que o primeiro passo é criar uma rotina para sono, né? O nome rotina do sono existe porque a criança precisa de uma previsibilidade, precisa de um ambiente favorável, não é um estímulo luminoso que vai fazer você dormir. O seu sono não vai ter a qualidade que precisa, Sim, né? sim. Tá? Aham. E com E relação. aí... Não, continua Não, falando. que eu pensei que você fosse parar. Pode continuar falando. E além da rotina, a gente tem que aprender que a criança tem que outras alternativas que não a tela para poder se entreter ali até a hora de que ela precisa focar e vai dormir, vai desligar de vez. Não é verdade? Com certeza. Então, lê uma história com a criança, apaga a luz, diminui a luz, fala que todo mundo precisa dormir, que a noite... a criança, ela te responde muito rápido, gente. Não é difícil. O difícil é criar uma rotina, porque a gente chega cansada em casa, vou tomar um banho enquanto meu filho vê uma tela. É, Ler um livro é. dá trabalho, ficar dando a mão para a criança deitado no quarto dá trabalho, depois você sai. E aí sim, Aham. se a criança continuar com algumas alterações, né, umas parassonias, sonambulismo, bruxismo, a gente começa a investigar outras causas que a gente chama de patológicas, que não estão dentro da normalidade. Sim. Né? Uma coisa que também vale ressaltar, sempre ter o mesmo horário, né? E comer, né, Jéssica? O que você fala sobre
comer, porque eu já ouvi os relatos. Ah, doutora, come. Ok, come, legal. Mas come um catatal de coisa que vai trazer energia 1 hora antes de deitar, 40 minutos antes da hora de deitar. Não tá certo, né? Quanto tempo Isso antes faz parte da higiene do sono, da rotina, higiene que eu falo. É só ter um sono normal, é só você organizar a criança ali para que seja previsível o conforto dela e fique mais fácil ela cair no sono. Sim, sim, sim. Porque dormir também faz parte do pilar do desenvolvimento. É um tripé, né? Alimentação saudável, um sono de qualidade e exercício físico. É ir pra rua, é brincar. Esse é o tripé da saúde da criança. Com certeza. Com Né? certeza. Olha, coisas tão simples de fazer. Simples. O que é dormir? Gente, para mim é o melhor momento do dia. Porque você recupera assim, ai, agora é o meu momento. E a gente, enquanto adulto, também tá errando muito, né? Essa coisa de deitar e a gente coloca muito isso. Não, mas eu preciso ler isso para amanhã. Não, cara, a gente também tem que dar o exemplo, mudar também criar a nossa higiene positiva do sono, se alimentar de forma mais leve antes de dormir, dar um tempo de distância até para você poder digerir esse alimento, porque a gente é o espelho também dessas crianças, né? Isso é invariável. A mãe brasileira, você sabe que ela é minha mãe brasileira, né? Que eu falo, que a mãe brasileira não tem. Tá falando, que não é só criança, não, gente, é para adulto. Uma vida saudável se baseia no sono de qualidade, numa alimentação de qualidade e exercício físico. Qualquer um de nós. Pra gente, né? Eu tenho que melhorar o exercício físico, Jéssica. Eu tenho que melhorar tudo. Eu tenho que melhorar tudo. Meu tripé tá capenga. A gente foca muito, mas a gente falha. E isso também, assim, de uns anos para cá, de pouco ano, né? Na verdade, talvez uns 2 anos para cá, com a facilidade que se teve para passar melatonina, todo mundo também agora quer uma solução rápida. Doutor, ele não dorme, dá melatonina. Gente, melatonina é para É uma crítica até que eu vou fazer aos neuropediatras, né? Claro! Que eu vejo de receita de melatonina. Gente, não é mais fácil. Ó, diminui a luz do ambiente, conta uma história pro filho. Não dá líquido imediatamente antes de dormir para ele não ficar com a bexiga cheia e ficar querendo fazer xixi. Exatamente. Não dá alimentação gordurosa, nem açucarada, que possa fazer com que ele tenha algum tipo de refluxo. Ou fique muito excitado. Claro, né? Claro. Não, é mais fácil eu fazer tudo que a criança quer. Toma. Por quê? Porque eu não posso frustrar meu filho. A gente tá com essa coisa na cabeça. E a frustração faz parte da criação de um adulto saudável. Mas não tem assim, como. Você vê muitos prescrevendo melatonina, mas eu vou te falar uma coisa. É um percentual, vamos botar 50%, que de fato ajuda, tá? Porque os outros 50%, eu tô chutando aqui, os outros 50%, desculpa, não vai resolver nada. Porque aí entra o que você falou. Alimentar, luz, que não vai ter melatonina que resolva, até porque a melatonina, falando sobre luz, ela só é adequadamente produzida e aproveitada se tiver escuro. Como uma vez teve um pai, doutora, um menino com TEA, com transtorno do espectro autista, doutora, a indicação foi até válida, doutora, mas mesmo assim ele não dorme. Eu pedi para a pessoa me explicar como ela dava. O pai era um pai solo, o pai, ele dava melatonina num determinado horário, a criança jantava, 3 horas depois ele ia botar na cama. Eu falei, pai, não vai adiantar. A melatonina ela é boa, mas não é santa. A gente tem que arrumar isso daí. A criança está dormindo super bem. Porque a melatonina ela não é para manter sono, ela é para começar o sono. E teve uma pessoa aqui que perguntou se a ansiedade pode prejudicar. A gente não tem dúvida. Pode e muito. Uma família ansiosa não dorme. Uma família ansiosa não dorme. Aliás, eu pergunto aqui. Eu gostaria que respondessem. Quem aqui dorme mal? Porque, assim, a maior parte dos brasileiros dorme mal porque a gente é medalhista olímpico top, vai cantar hino toda hora no pódio, porque somos o país mais doente de ansiedade. Mais depressivo. É o país mais depressivo, você sabia? É o país que mais consome Rivotril. Que loucura a gente está chegando. E a gente está passando essa impressão para os filhos também, né? Então, assim, qualquer transtorno do humor
quimicamente afeta o sono. Isso é ponto. Ou, eu tenho um transtorno do humor, eu tô falando depressão, ansiedade e outras coisas. É óbvio, você tem que procurar um psiquiatra, você tem que ter uma prescrição, se sim for necessário, tem que fazer terapia. Às vezes, muitas medicações que são prescritas atrapalham o sono, tá, gente? Tem remédio que é importante, mas que se você não fizer todas as outras estratégias, vão interferir no sono. Então, assim, é intrinsecamente, diretamente ligado, sim, questões de humor e sono. E não dormir, o que acontece com o humor? Ele não tem o remédio que você toma, ele só vai piorando. Entendeu? A pessoa fica irritada quando não dorme, né? Eu tô falando isso por mim. Quando eu faço muitas salas de parto noites seguidas, eu fico um pouco mais irritada. Às vezes eu paro tudo, não, eu preciso descansar agora, eu vou pra casa pra Não, dormir. você não fica igual The Walking Dead, não? Zumbi? Eu fico extremamente agitada. Eu não faço mais plantões, mas uma coisa me preocupava de verdade, assim. Chegou uma fase na minha vida que é aquela nossa loucura de residência, tem que fazer plantão porque a bolsa é pouco, eu tenho que pagar coisa. E teve uma época que eu não sei quem, acho que era um anjo que me acordava. E que eu fazia as coisas com a maior excelência, mas eu estava dormindo, porque não é saudável isso também. Entendeu? Não, a gente não foi feito para ter tantas interrupções. A própria maternidade. Você na fase da maternidade. O bebê precisa. Que a criança acorda 10 vezes à noite e não quer ser qualquer um. E por que as mães ficam ansiosas? E tem um motivo também delas sentirem os seus medos, suas preocupações. Porque elas sabem que elas estão cansadas e que elas querem o melhor para os seus bebês. Mas também a gente tem que olhar pelo lado do sono. Por isso que é importante ter uma rede de apoio para poder auxiliar. Então, assim, sono, ele é afetado por humor. Sono tem a questão, o sedentarismo, piora sono, e sono provoca sedentarismo e obesidade. Por quê? Quando a gente dorme uma porcaria, aumenta um troço chamado leptina, que só engorda a pessoa. Aí a pessoa não engorda do todo, mas vamos pensar na barriguinha. Aí tu deitas na cama, no berço esplêndido, o que a pressão da barriguinha grande faz no músculo respiratório? E empurra. Sim. Aí a criança que ronca, faz pausa respiratória, ou às vezes faz pausas que só olhando não consegue ver. Então, é uma série de situações que, olha o que a gente está falando de tela, de luz, que vão interferir. A gente começou com a tela, já filosofamos, falamos da parte médica, agora a gente está na parte de sono, né? Sono, porque é diretamente ligado, né? E a gente não para no dia a dia para pensar, porque por mais que a gente fique 3 horas com a família na consulta, também a gente tem que entender o seguinte: a gente fala um monte de coisa difícil, não porque eles não entendam, às vezes emocionalmente, assuntos que eles têm interesse, mas, gente, ninguém está preparado para ficar assistindo, nem a gente na faculdade ficar assistindo uma aula 3 horas direto. O seu cérebro ele não capta tudo num primeiro momento. Por isso que esses bate-papos, essas perguntas, elas ajudam a aumentar um pouco um repertório de uma coisa que naquele momento não pôde ser abordada. E falar sobre tudo isso é muito importante. A gente falou sobre dormir mal e tela. E bruxismo, olha aí. E obesidade, ansiedade. Tudo e isso. A apneia do sono. Aí você vai puxando um gancho, daqui a pouco a gente tá... E daqui a pouco a gente, caramba, o que eu faço? A gente tem que mudar. Isso é um fato. Tem umas coisas bem legais que eu não vi ainda a conclusão, tá? Mas é coisa feita nos Estados Unidos mesmo. Tentando correlacionar mesmo causa de TDAH e tela, tá? Eu me questiono, não é debatendo que o estudo não seja válido, mas de fato, eu me questiono o que está acontecendo com o desenvolvimento, né? Porque tem muitas crianças e adolescentes com diagnósticos agora. Tem uma situação também tentando associar, porque ainda não teve assim, uma correlação clínica forte, né? Pegar quem fica muito dependente de tela, o que vai acontecer em termos de outras questões consumíveis, tipo drogas lícitas e ilícitas. Isso também vai ser um trabalho muito interessante. Na verdade, é a busca pelo prazer, né? Exato. O ser humano precisa, e quanto mais, né?
Exatamente. Mas é aquele cara que pula de asa delta e daqui a pouco tá pulando do avião só com a roupa do corpo. Com a tela é a mesma coisa, com droga a mesma coisa, com álcool a mesma coisa. É o excesso, é a busca pelo prazer, porque o ser humano está cada vez olhando menos para si, menos empático também. Ai, muito, muito. Porque a gente está criando seres com pouca, entendeu? Que não toleram nenhum tipo de frustração. Não, assim. É toda uma cadeia, é tudo assim, uma resposta daquilo que a gente está fazendo agora. E aproveitando, você falou do Dr. Rommel, que é um ortopedista que atende, né, no Espaço Vida. Você já teve experiência? De que... Sem propaganda, galera. Propaganda, sem propaganda. Não Não é propaganda, não é público. Mas você já precisou encaminhar alguém para o Rommel por conta de cifose? De corcundinha? Já precisou? Que loucura, gente. Que loucura. Com cervicalgia, tá? Cervicalgia também. Dor de postura. E radiando? Gente. Mas adolescentes, né? A gente fala, olha a postura. A postura a gente aprende. Se você tem um pai e uma mãe que fica o tempo todo na tela, você já viu famílias no restaurante que cada um fica no telefone? Com certeza já vi. Eu falei, assim, comecei a ter essa impressão, vamos botar uns 7 anos. Talvez um pouco mais. Porque o telefone se tornou mais interessante quando. Eu não vou falar porque a gente não tá ganhando nada, mas aquele telefone da maçãzinha que tu viu um monte de parada. Acho que quando surgiu o telefone da maçãzinha, veio mais informação. Eu fui começando a ver assim, pô, tá tendo bastante tecnologia. A ponto de casais saírem, né? Irem pro shopping e ficarem os casais assim, olhando, tal, bababá. E eu tô vendo também essa questão de postura piorar muito, mas eu não sabia que... Muito. Em qualquer idade. Aí eu falo, poxa, vamos tirar, né, a tela, vamos tirar o tablet, o smartphone. Coloca essa criança para fazer alguma coisa, uma capoeira, alguma coisa que ele tenha percepção corporal. A criança perde a propriocepção. Ela perde a conexão com o movimento, ela perde o corporal dela. Sabe aquela criança que é desengonçada, que cai toda hora? Sim, 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 sim. Acontece agora, muito mais do que acontecia antes. Isso eu posso te provar. Que loucura. Que loucura. E para onde? Não sai, não levanta, não pula, não anda na calçadinha, não pula. A criança não pula amarelinha. A gente não tá... A gente tá com as crianças o tempo todo na tela, em casa. Ela não tem noção corporal, ela tá piorando a visão dela pelas razões que a Liana estava explicando. E nesse contexto global, estamos voltando a sermos seres humanos mais primitivos. Apesar de toda a tecnologia que nos cerca. Só que pior, né? Porque a gente não se alimenta bem. Não. E aí, além de tudo, da postura, de tudo, a gente tem ossos mais fracos. Uma pele pior, exposta à luz o tempo todo. Com certeza. Quem não dorme bem também não desenvolve. Sim, né? Sim, com certeza, com certeza. E uma coisa também que eu vi, assim, uma coisa muito importante, interessante que eu vi, foi, como eu falei, essa questão do volume dessa área límbica. Isso me deixou triste, porque a minha impressão de que daqui a poucos anos, porque muita coisa hoje na ciência, o ideal seria você ver a área, né, o cérebro, a região, para você medir, mas isso não é ético, né? Ainda mais quando você falando sobre humanidade, não é ético você fazer estudos com biópsias, né? Mas eu acho que daqui a uns anos, muito do que a gente fala hoje, enquanto a puericultura, neurologia infantil, a parte pedagógica, barra escolar, eu acho que muita coisa a gente vai entender que tem motivos muito palpáveis. É a minha impressão, porque não é possível. Eu não acho que a tela é o único causador. Não. Mas também é ela piora, na verdade, um comportamento familiar. Exatamente. Puxa uma situação assim de alienação, de prejuízo no desenvolvimento, que a gente não está conseguindo realmente ainda criar essas conexões. Isso está me preocupando muito. Está me preocupando muito. E, Jéssica, assim, como que você tem visto
a questão, por exemplo, do bruxismo. Porque a gente vê agitação, irritabilidade, né? A gente vê falta de foco, mas uma outra queixa também, e cada vez as crianças mais jovens, é bruxismo. Isso tem sido uma queixa também comum dentro da Muito comum, puericultura, muito comum. E muito aí comum. você encaminha para o odontopediatra que você confia, para o bucomaxilo que você confia, e eles falam, olha, eu passei uma homeopatia, um floral, essa criança é ansiosa. Aí Cara, você vê, tem o bruxismo, rói unha, os pais estão sempre, né, naquela roda viva. estão sempre muito hipervigis, que a gente fala, né? Hiperalertas com relação à situação. Meu Deus do céu. Outro ponto também, acho que a gente abordou aqui bastante coisa. Tô vendo se a gente deixou de falar sobre algumas questões, mas falamos de coisas bem atuais, né? Eu busquei muita coisa, assim, o que eu posso procurar de novo? De novo, se fala muito sobre crimes virtuais, realmente é uma coisa que a gente falou sobre grooming, sexting, você falou sobre a questão do abuso, né, na infância, de uma forma geral. E uma coisa que a gente não falou é sobre bullying. É um outro cuidado que a gente tem que ter. E a gente antes atribuía que querer fazer parte de um todo era só na adolescência. E a gente está vendo. Não sei se isso é uma impressão só minha, eu quero tua opinião. Eu estou vendo crianças cada vez mais novas não serem moldadas em certos assuntos a se adultizarem, a terem preocupações que ela não está preparada para ter, porque os outros consomem a mesma coisa. E se ela não faz, ela sofre repercussões. Você já teve um caso assim? Nossa, a sua colocação foi perfeita. Eu falo isso bastante nas minhas consultas. Eu deixo a criança ser criança. A criança não tem que participar, não tem proibir faixa 12 anos, livre, maior de 18 anos. Isso deve ser respeitado. Às vezes tem alguma conotação, alguma ideia que a criança não tem maturidade para absorver aquilo, vai entender de uma forma equivocada, vai replicar isso, Exato. Exato. não é Com verdade? certeza. Com certeza. E isso Vídeo que também, é. Anitta, isso não é só em tela, não, tá? Nas colocações familiares. São pais discutindo na frente dos filhos, são ambientes mais tóxicos mesmo, né? E Sim, sim, sim. vai ficar do lado de quem? A criança não tem isso. A criança ela tem que ser criança. Ela tem idade para brincar, para aprender. Se ela aprender que ela tem que manipular, que ela tem que é um beijo na boca, às vezes, que criança não namora. Ela tem que aprender o que é o certo. Porque senão você altera de uma forma irreversível o comportamento da criança. Sim. Você já ouviu falar, eu não vou citar nomes também para não receber um processo, mas tem um canal no YouTube, é um rapaz jovem, que faz desafios. Uma parte desses desafios, ok, é só coisa boba, mas a gente também tem a nossa fase que a gente gosta de rir de coisa boba. Mas uma outra parte, eu parei para ver. São desafios perigosos, tá? Coisas do tipo assim, pegue 3 ovos e jogue numa pessoa que está dormindo no banco da praça. Que isso, gente? É, assim, uma coisa muito surreal, porque assim, a gente tem que também olhar muito bem esses canais de YouTube. A gente está falando isso várias vezes, reforçar por quê. Tem conteúdo que, além de ser subentendido, outros realmente são bem entendidos e têm um propósito criminoso, mas tem esses outros que ensinam coisas que as crianças reproduzem, assim, elas não têm má fé. Teve um menino que pegou, isso não é paciente meu, isso eu ouvi numa conversa de uma amiga, não vi não, tava conversando com uma amiga minha, ela não é daqui não, ela mora em outro estado. O desafio era, só que aí o cara no vídeo, ele tinha um material preparado, uma garrafa que fingia, né, ele mostrava, ó, é quase vidro. Aí teve uma criança, isso lá na cidade dela, que vendo essa porcaria, pegou uma garrafa, só que ela não entendeu que aquela garrafa não era de vidro, que aquilo ali era uma trollagem. E ela pegou e o avô estava dormindo, pegou a garrafa e quebrou na cabeça do avô. Ai, Então, assim, até essas coisinhas que parece pegadinha, só que essas pessoas ganham muito dinheiro
com isso, né? E elas acabam usando essa linguagem que é empoderadora, né? Traz marketing, traz grana para captar a infância. Então, assim, a gente tem que olhar muito, muito mesmo. Tem que olhar pelo bullying, tem que olhar por esses outros crimes virtuais. Muito bem, ó. Nos aproximamos de 1h30. Jéssica, Nossa Senhora, eu adoro essas eu lives. assim, eu amo todas as lives. Eu achei essa mais desafiadora. Em qual sentido? Gente, né? É como se fosse um polvo essa live. E Vários tentáculos, sabia, vários. e a gente sabia que ia gerar tentáculos, porque isso está presente na vida de todo mundo e eu espero que todo mundo que esteve presente aqui, para não achar que a gente é a chata do rolê, ela vê a Jéssica falar sobre dela, ela vê entender que um oftalmologista, uma médica que lida com um órgão específico de suma importância, disse que a gente não está falando só por falar, né? E mostrar também que a gente também não está só para criticar. Eu sei que você, muito mais do que eu, você tem esse poder. Porque você é mãe, mas mesmo acho que se você não fosse mãe, você tem essa coisa da empatia, de trazer para junto e de sentir realmente se colocar no lugar do outro, que é um trabalho em equipe. Porque assim, a gente vai precisar trabalhar em equipe para poder mudar. Porque uma coisa que eu não falei sobre redução de quociente de inteligência, de capacidade intelectual, tá? Nossa, tem mesmo. Isso já é comprovado nos adultos. Eu não falei sobre isso em abuso de tela, isso é muito importante. Existe já ainda tem que ser melhor, mais aprimorado estudo. Desculpa até cortar, gente, que as ideias vêm na cabeça. Mas existe uma possibilidade já de um estudo que concluiu, eles vão ampliar sobre isso. Ficar muito tempo não melhora a nossa inteligência também muito mais pelo tipo de conteúdo que é O que absorvido. você consome, né? É tudo imediato. Você 15 segundos, cansei. 15 segundos, cansei. E a leitura? E fazer conta, Escrever. né? E elaborar um pensamento, né? Imagina como é que são as correções das provas do Enem hoje em dia, né? Porque já vi VC, né? Então tem coisas que estão realmente assim. Falta um tempinho mais, porque é um tipo de estudo difícil, que todo mundo usa tela. Mas a minha impressão de que a gente vai ficar corcunda, estressado, menos capaz cognitivamente. Vejo. Cego. Não é isso? Então, assim, gente, a gente tem que ir mantendo essa evolução, melhorar todos nós. Isso não é um mérito só das crianças e adolescentes que a gente atende, todos nós, incluindo nós médicos. A gente tem que melhorar para passar saúde, passar entendimento de saúde. E deixo agora a palavra com você, doutora Jéssica. Só para corroborar, né? Na verdade, para falar o que eu sempre falo, né? A gente tem que lembrar que quem é o adulto é a gente. Então, a gente sim tem a responsabilidade e a obrigação de fazer o melhor possível. E o melhor possível para todo mundo, que é orientar. A gente orienta os pacientes, né? Educar os filhos, né? Educar os alunos. A gente é professor, a gente sabe como é que funciona, né? Replicar, disseminar a informação de qualidade, mas também dar o exemplo. O adulto é a gente tem que começar, mas eu tô cansado. Respira fundo e pensa, eu sou adulto, eu tenho que fazer a coisa certa. Porque eu tenho que fazer com que meu filho, com que meu aluno, com que meu paciente veja o meu exemplo e veja que esse é o certo, né? Eu acho que é basicamente isso. Não, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Mas a gente vai conseguir, tenho fé. Gente, muito feliz e muito grata pelo tempo que essas duas figuras dedicaram, porque são pessoas assim muito trabalhadoras, porque elas se dedicam extensamente. Eu não falo por falar, tá? E são cheias de conhecimento. Acho que dá para perceber que são pessoas brilhantes. Espero que tenhamos novas lives com assuntos diversos, porque eu me sinto às vezes sozinha, né?
não quero só ficar falando sobre só neurologia. Olha como foi enriquecedor ter a tua visão, ter a visão de um outro especialista. Porque o ser humano, ele é um todo, né? Ele não é um olho, ele não é um cérebro, ele é um todo, e ele é um todo social, na verdade. Ele é uma célula de um todo. A família é uma só. A gente é um Exatamente. só. Então tem que ter um equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é a chave de tudo. Mas Com lembrando, a certeza. gente é o adulto, é a gente que transforma. Exatamente. É a gente que tem que dar o pontapé inicial, independente de cansaço, de trabalho, de desculpas. A gente tem que parar de ter desculpas. Eu acho que é isso. Isso é verdade, amiga. Ó, belas palavras, real. E onde que a gente te encontra, doutora Jéssica, para marcar consulta? A gente se encontra, você e você, no Espaço Vida. Mas eu estou à disposição nas redes sociais. Inclusive, o ideal seria que todo mundo se mandasse as ideias pra gente, né? Com certeza. Pô, faz uma live, sei lá. Fala os temas, a gente está aqui à disposição. É legal conversar, é legal trocar ideia, conhecimento com ciência, baseado em evidência científica. Ninguém está aqui inventando nada, a gente estuda para falar. Exatamente. Muitos anos, né, inclusive. E muitos anos à frente, se Deus quiser. Muitos anos, é isso. Exatamente. E assim, eu acho que é válido vocês trazerem sim esse retorno. É mais dinâmico. Esse processo de tela veio por pedidos, o que eu achei muito legal. E que venham novos pedidos. E, gente, doutora, eu gostaria que a senhora conversasse com alguém sobre aromaterapia. A pessoa vai ser bem-vinda, eu vou fazer meus questionamentos, porque é um bate-papo. Isso aqui é para ser leve e para tirar dúvida, principalmente de vocês, mas também eu, porque eu sou curiosa pra caramba, né? A gente já sabe. Gente, muito obrigada. Foi maravilhoso, tá? Maravilhoso. Jéssica, muito obrigada pelo seu tempo. Nossa, muito obrigada aí. Eu que te agradeço. Rosa. Eu que te agradeço. Nada, ó. Até a próxima, né? Beijo, até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite.